Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu vou espelhar aqui também, mas vamos abrir em Êxodo. Êxodo capítulo 5. Abrir ou acessar, né? Você está acessando aí, e o Version é uma boa versão para a gente ter no celular, porque tem várias versões, né? Eu estou na nova Almeida atualizada, que eu gostei dessa versão, não é nem tão antiga, né, com aqueles dizeres mais rebuscados, e nem tão NTLH, que às vezes tem algumas interpretações aí que a gente... Então, a nova Almeida atualizada. Capítulo 5, verso 22. Amém? Quem acessou aí... Se não, a gente vou também colocar aqui. Opa, não está indo. Ah, mas vai. Foi? Não. Estava indo, estava uma beleza. Agora foi, pronto. Não, está aqui. Então vai. Êxodo 5, a partir do verso 22, diz: Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe o teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o povo. Então, amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu te peço, Pai, fale conosco através da tua palavra, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Moisés aqui, ele já tinha tido um encontro com Deus na sarça ardente, no capítulo 4, e ele então tem muitas dúvidas ali, naquele momento em que ele vê a sarça pegando fogo, ele vai lá e Deus fala com ele: olha, Moisés, quero te enviar, na verdade eu quero que você vá lá para o Egito e liberte o meu povo, porque o clamor do meu povo chegou até mim. O pessoal está reclamando lá, a coisa está difícil, tem a opressão lá do faraó. Eu creio que Deus tinha outros planos, que na verdade ele tinha o plano da formação do seu povo, porque o povo lá no Egito, além de se perder do seu próprio Deus, a gente vai ver isso aí, além de perder a referência de Deus, através do próprio de Jacó, dos patriarcas, né, Abraão e Jacó, ele quer tirar o povo para conservar como povo seu. Mas enfim, isso é uma outra questão. Mas naquele momento, então, do capítulo 4, que Moisés, ele tem aquele encontro com Deus, Deus fala que vai estar com ele fala: mas Senhor, eu não sei, que negócio é esse, eu vou voltar para lá, e tudo mais. Deus, inclusive, tranquiliza o coração dele, fala: Moisés, olha, pode voltar, porque aqueles que queriam te matar já estão mortos. Por que isso? Moisés, antes de ter fugido do Egito, quando ele era mais jovem, 40 anos pelo menos mais jovem, desse encontro com Deus no deserto, lá em Midian, ele tem um desejo no coração também dessa libertação do povo. Quando ele vê uma briga, ele morava no palácio do faraó, ele foi criado dentro do palácio, e aí então quando ele sai e vê uma briga entre um egípcio e um hebreu, naquela época não era chamado judeu, mas um hebreu, e ele sabendo que ele era também um hebreu, ele parte para cima lá do egípcio e assassina o egípcio, mata o egípcio. Em outro momento, quando tem então dois egípcios lá discutindo, dois judeus, dois hebreus discutindo, e ele vai falar: que isso, meus irmãos, parem de brigar,
E aí eles falam, ó, que negócio é esse? Você vai querer agora também me matar como você matou o egípcio? E ele fica com medo, opa, todo mundo está sabendo, daqui a pouco isso vai chegar para o faraó, então eu vou me mandar daqui. E ele fez certo, senão realmente ele ia sofrer as consequências lá, por ter assassinado um egípcio. Enfim, os anos se passaram, 40 anos depois, ele já estava se estabilizado lá, com os rebanhos do seu sogro, né, casou com Zípora, filha de Jetro, lá em Midian, no deserto de Midian, tá tudo legal, tranquilo, lá trabalhando com o seu sogro, pastoreando os seus rebanhos, uma sarça, que é um arbusto que tem naquela região quente, né? A gente está com essa questão de queimadas, né, na Amazônia, mas há queimadas que acontecem por questão da própria natureza em si, quando está muito quente. Mas Moisés vê que a sarça, ela queimava, tinha fogo, mas não se consumia, não era consumida pelo fogo. E quando ele se aproxima, então Deus fala com ele, fala, vem cá Moisés, tira as sandálias, chega perto aqui, porque eu vou falar aqui com você um papo reto, né? Dizendo aí com o pessoal mais novo, né? Moisés, quero que você vá lá para o Egito. Você é o cara para fazer isso, Moisés. Porque você já tinha isso no teu coração. Amém? Quando a gente falou questão de desejo de Deus, a gente, né, o que é na minha vida? Será que é desejo meu? Será que é... Porque a gente tem que ter essas diferenças. Né? Saber o que é desejo teu, saber o que é desejo de Deus, né? Que a gente coloca tudo no mesmo bolo. Mas não é assim. Há desejos específicos de Deus. Há desejos seus que Deus compactua. Amém? Né? Há desejos seus que Deus não compactua. Inclusive, mesmo que se você pedir para Deus, ou até cantar cânticos, né? Certa vez eu vi um vídeo de um camarada que eles eram criminosos, né? Num carro com os fuzis lá e tudo mais, mas cantando um cântico, um hino, né? Ainda que a figueira não floresça, era um cântico, né? Um negócio assim, né? Como é que era? Todavia me alegrarei, e cantando o cântico lá, pedindo a bênção de Deus, né? Mas será que Deus compactua? Então, precisamos entender essas coisas. Olha só, né? Pessoas, e muitos dizem, não, é de Deus, não é de Deus, mas isso que é de Deus de fato. E quando então Moisés está lá nessa conversa com Deus, ele fala, Deus, poxa, não, será? Eu estou aqui 40 anos, saí de lá. Deus fala, não vai, porque isso teve um desejo seu, mas eu compactuo com esse desejo, quero que você vá, porque é desejo meu também. Amém? Então, quando essas coisas casam, com essas duas coisas estão em consonância, meu irmão, minha irmã, vá, porque... Mas Moisés então vai, ele acaba indo. Leiam o capítulo 4, vocês vão ver que Deus dá muitas provas para ele. Ó, pega aquela vara lá que se transformou numa cobra, ela vai se transformar em vara de novo. Então, vê lá o que Deus faz para convencer Moisés. Muitas vezes Deus vai fazer para te convencer também. Amém? E aí, Moisés vai. Ele vai e fala o que Deus falou para ele fazer, para ele falar para o faraó. Olha, faraó, eu vim aqui porque Deus me enviou, Deus dos nossos pais, de Abraão, Jacó, né? O Deus do nosso povo, lá que ele conta toda a história, ele me enviou para que eu tirasse o povo daqui e fosse com ele adorar no deserto. Mas o faraó, o povo trabalhava, né? Ali era escravo. O faraó deu uma olhada e falou, opa, que negócio é esse, meu filho? Você está pensando que eu sou bobo? O pessoal vai para o deserto, vai toda a galera para o deserto lá para adorar esse Deus. A gente tem tantos deuses aqui, né? Amon, Ra, e etc, etc. Só para falar de alguns aqui são mais... Né? Vejam lá a egiptologia. A gente tem tanto Deus, mais um, e que vai para o deserto. Conta outra. Moisés também fala com o povo, e o povo também está ali meio que negócio é esse? Por quê? Porque já havia uma mistura
ali se misturaram com os outros deuses, né, e tudo mais. Quando a gente fala assim, poxa, mas Deus então tira o povo do Egito, e essa é a tônica bíblica mais falada na Bíblia. Se você lê a Bíblia, né, toda, você vai ver que a tônica mais colocada no texto bíblico, principalmente no Antigo Testamento, e a gente, os Salmos, enfim, no Antigo Testamento, é a tônica da libertação do povo do Egito. Amém? E é quando a gente traz isso para o Novo Testamento, né, que é a Páscoa, que eles fizeram lá um ritual de Páscoa, e foi a primeira vez lá no Egito, na saída, a gente transfere isso para Jesus. Então essa tônica continua no Novo Testamento, amém? Tônica de libertação, é libertação espiritual, no caso em Cristo Jesus, amém? Só que Jesus não só liberta espiritualmente, porque quando ele liberta a nossa vida, ele liberta nessa terra também, amém? Das coisas isso é uma libertação que o Senhor faz aqui, pelo seu poder na nossa vida, através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Jesus fez isso com os milagres, e ele continua a fazer na vida daquele que crê nele, amém? Mas voltando aqui com Moisés, então Moisés fala tudo isso. E ele fala assim, poxa, né, aí o que acontece? A coisa já acontece imediatamente, é um passe de mágicas. Às vezes a gente pensa que é tudo passe de mágica, né? A gente está com fome, vai lá num drive-thru e pede um sanduíche lá, e aí, se demorar mais que 5 minutos, né, já ficamos nervosos, já. Então, essa questão da rapidez das coisas não está muito em consonância com Deus, tá? A gente tem que entender isso daí também, né? Nós é que queremos acelerar as coisas, e aí muitas vezes as coisas não acontecem porque elas precisam de um tempo para acontecer, para que Deus trabalhe com você, para que Deus trabalhe com o evento, né? Deus tinha falado para Moisés, Moisés, vai lá que você vai tirar meu povo. Aí Moisés vai lá, fala com o povo fica meio assim, fala com o faraó fala, rapaz, sem chance. Aí Moisés, e pior ainda, o faraó fala assim, opa, esse povo está muito, que negócio é esse? Esse cara vem aí, o Moisés, fala que ele era das antigas, né? Conheceu lá meu avô, enfim, meus antepassados, né, um povo que chegou aqui, lá com José, do Egito, enfim, que negócio é esse? Nada disso. Então vamos colocar mais trabalho, esse povo está faltando trabalho para eles. E Moisés fica todo chateado, né? Falou, que negócio é esse? É o verso que nós vemos aqui, ó. Moisés se queixa a Deus, ele vai falar, Deus, olha, né? Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Ou seja, o povo já estava sendo afligido. Quando ele chega lá e ele fala, a coisa piora. Então, às vezes, na tua vida, a coisa pode piorar se você tem um intuito em Deus. Amém? Mas não desista. Continue. Amém? Deus está trabalhando. E ele diz, pois, desde que me apresentei a Faraó, para falar-lhe em teu nome, está transmitindo aí, tá? Ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o povo. Calma, Moisés, tem muita coisa para acontecer. Irmão, irmã, calma, tem muita coisa para acontecer. Não seja imediatista, mas guarde as palavras do Senhor no teu coração. Amém? Creia, confie, Ele vai dar os sinais. Ele vai trazer os sinais, ele vai fazer os sinais. Olha só, capítulo 6. Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. Amém? Deus quer sempre ensinar alguma coisa. A gente aqui quer, né, tipo Harry Potter e outros desses filmes aí de mágica, né, de varinha mágica, quer que a coisa faça. Mas não, as coisas de Deus têm um propósito. Amém? Um propósito de ensino, inclusive para ensinar o povo, para ensinar o Egito ali, os egípcios, para ensinar a história. Quantos deuses poderosíssimos do Egito, né? E foram derrotados por um Deus
que veio lá com Moisés de Midian. Isso está na história, isso faz parte da história. Por isso que é tão marcante essa história no texto bíblico, amém? Vocês já foram em algum local assim, onde tem lá, olha, um culto maneiro, um culto de Amon-Ra. Já foram? Já ouviram falar? A gente tem, né, as vertentes de culto africanas, né, no nosso país, não tem? Né, o candomblé e etc, etc. Né? Mas eu nunca vi um culto lá de Amon-Ra, um daqueles deuses do Egito. Mas eram poderosos. Eu tenho vontade de ir para o Egito, porque eu falo tanto, né? A Tereza sabe. Já fomos para Israel, fui uma vez, mas tá bom, amém, legal. Mas eu queria ver no Egito só para ver aquelas estátuas gigantes lá. Aquilo que, magnífico, construído. Né? A gente vai ver um pouquinho aqui algumas imagens. Mas Deus, o Deus de Israel, que é o teu Deus, amém? Derrotou os deuses do Egito. Na história, ele marcou a história. Com o Moisésinho, com 80, que tinha saído do Egito com 40, e depois ficou lá com Jetro. Né? E falou, Deus, tá bom. Não sei nem falar direito, não. Calma, Moisés, meu irmão fala bem. Então, você e ele, Arão, vão lá falar. Mas Moisés aqui, ele está, Senhor, mas será? Olha só, agora, né? Aí Deus fala, não, agora você vai ver, porque eu tenho esse plano. Deus falou a Moisés e disse, eu sou o Senhor, apareci a Abraão, olha aqui, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, amém? Se você veio de uma família crente, é porque Deus trabalhou na tua família, e eu vim, né, também. Não, vim no sentido de que tinham meus avós, tanto paternos como maternos, mas meus pais mesmo não eram crentes, mas meus avós. Tem gente lá na tua geração, né, tiveram gente na tua geração que oraram por você, amém? Às vezes você na barriguinha da sua mãe, na barriguinha da sua mãe lá orando por você, para que você conhecesse ao Senhor, que eles serviram, que foram bênçãos. Então, quando Deus invoca aqui, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque a minha promessa, ela permanece, a minha palavra permanece, amém? Eu não dou palavra como dos homens. Os homens estão aí, né? A gente vê na política essa coisa toda aí, mas o Senhor é Deus da palavra. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que vivem como estrangeiros. E na história do povo, lá de Gênesis, Abraão passou por Canaã, passou pelo Egito também, Jacó passou pelo Egito, passou por Canaã, né? Passou pela terra, passaram, mas não se estabeleceram. E agora Deus fala, Moisés, está na hora de vocês irem. Mas, mesmo assim, Moisés não entra na terra. Né? Engraçado. Mas ele vai cumprir a missão que Deus deu no seu coração. E aí, depois Josué, e foi em frente. Então, Deus tem sim planos. Deus tem sim, olha para a tua vida. Amém? Se tem algo na tua vida que Deus colocou no teu coração, creia. Ore a Ele. Peça confirmação. Deus faz e vai continuar fazendo. E aí, então, a gente quer as bênçãos, né? E Moisés queria justamente a bênção, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Não. Deixa eu tirar aqui. Moisés queria. Aqui. Queria a bênção. Né? Deus, mas olha só, não aconteceu nada. Quer a bênção, né? Muitas vezes muito rápido. Né? Às vezes Deus faz, pode fazer. Né? Às vezes o sofrimento pode ser muito
muito longo, mas quando você encontra com o Senhor, a benção é imediata, né? Quando a gente lembra da mulher com fluxo de sangue, né? Muitos anos, muitos médicos, né? Como diz o texto bíblico, e ela vai lá e ela nem fala com Jesus, né? Ela pega em Jesus, fala, esse é o cara, e aí poder de Deus sai. Então, pessoas que estão em sofrimento, sim, durante a vida, né, a sua vida, quando entenderam que Deus é o Senhor mesmo, quando entenderam que Jesus é o seu Filho, e o abraçaram e acolheram o seu coração, tiveram uma grande bênção imediata. Né? Das vidas sem paz no seu coração, muitas vidas querendo destruir a sua própria vida, foram resgatados. O Senhor faz, amém? Mas há coisas que são, que precisam de um tempo. Então, eu quero justamente, depois desta longa introdução, falar sobre o caminho da bênção, amém? O caminho da bênção, que para o povo começou lá, olha só, né? Com Moisés, há 40 anos atrás, naquele assassinato do egípcio, que ele pôde, depois de 40 anos lá no deserto, pôde refletir sobre isso, né? Pôde, inclusive, purgar, né, o seu ato, né, ali. Eu não vou julgar o ato de Moisés, mas, enfim, né, ele cometeram um assassinato, então, é um erro, né, à vista sim, né, à vista, inclusive, dos egípcios, ou da lei egípcia, né, com certeza. E aí, então, Deus trabalha, ele tem esse tempo de trabalho na vida dele, tá? Para refletir, para tudo, e Deus o chama de volta e falou, vem cá agora. Ele falou com Deus, espera aí, que negócio é esse? E aí com ele vai ser o caminho da bênção do povo. Qual o caminho da bênção que você está trilhando? Então, e o que então, eu quero trazer aqui justamente, o que precisa acontecer na nossa vida, e aí trazendo a questão do Egito, ali a situação do povo no Egito, o que precisa acontecer na tua vida para que a bênção aconteça. Isso é teológico, isso é Deus mesmo tratando através da palavra dele aqui, através deste evento ali, da história bíblica, né, da história do povo de Deus, que ele trata e nos ensina nessa noite, né, nos ensina através da tua palavra, e eu trago nessa noite. Se alcançar este caminho, a primeira coisa é cultuar a Deus. Quem você está cultuando? Você está cultuando político? Você está cultuando ideologia política? Quem você está cultuando? A gente vive hoje, eu já trouxe isso semana passada, Deus toca no meu coração para trazer isso. A gente vê quando Deus fala assim, lá para Moisés, inclusive, dá os 10 mandamentos e fala assim, olha, não terás para ti imagem, escultura, etc, etc, etc. A gente ficou muito associado, o evangélico, né, o protestante, né, o cristão, muito associado a isso. Então, as demais religiões, né, até mesmo cristã, como o catolicismo, que tem imagens, né, então ficou muito associado. Seriam estas imagens, e que, de certa forma, no passado havia um culto a essas imagens. Mas hoje, aqui, ó, você tem um aparelhinho onde a imagem te leva, a imagem te conduz. Nós somos a primeira cidade, né? Eu gosto muito de churrasco, sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e a gente mora num apartamento aqui. E
eu já tive diversas churrasqueiras, né, Tereza? A gente tentando fazer uma churrasqueira. Mas eu desenvolvi uma churrasqueira, né, a partir de um negócio, de uma panela que eu vi, toda furadinha lá, que a gente comprou no mercado, onde eu coloco a brasa e ligo no fogão. Boto lá um papel alumínio, ligo no fogão. Isso não existe, tá? Não, eu que fiz. Verdade, não existe. Aí, eu botei uma grelhinha em cima, falei, eu vou fazer churrasco aqui. Ligo lá, então em 5 minutos, 10 minutos no máximo, o carvão pega, é dentro de casa, né, em cima do fogão. E aí, desligo, boto o churrasquinho lá, é bem pequenininha, né, só para mim, Tereza. Então, faço lá um churrasquinho, então, beleza. Fui para minha cidade, falei para os meus irmãos que gostam muito de churrasco, todos têm churrasqueira, né, aquelas churrasqueiras todas armadas em casa, né, e tudo mais. E aí minha mãe tem até uma churrasqueira também, mas ela mora só ela lá. Então eu falei, mãe, fomos no mercado e achei a mesma panela. Eu falei, vou te dar uma churrasqueira aqui. Até porque eu também vou ficar lá e vou comer esse churrasco quase todo dia. Nós comemos um churrasquinho lá. E a dela é um pouco maior, né? Quando eu falei para os meus irmãos, ninguém deu ouvidos. Muito do ouvido, né, que legal, não sei o quê. Voltando de viagem, né? Foi quando? Ontem? Eu resolvi fazer um churrasquinho lá. Botei, e eu fiz uma gravação da imagem. Eu não sei se está aqui. Não, se eu achar aqui, eu boto para vocês. Aí eu fiz a filmagem. Tá. Que nem o pessoal faz, né, na internet lá, Reels, como é que chama? Enfim, eu não sou não sou desta área aí, mas enfim. Aí eu falei, vou fazer um vídeo. Mandei para eles, né, com o churrasquinho já pronto. Sim, logo no começo, né, quando eu montei, depois coloquei a carne lá e aí o churrasquinho pronto. Aí meu irmão falou, nossa, que legal, hein? Então, eu tinha falado para ele. Pô, primeira vez que eu vejo assim, né, como se fosse assim, eu não conhecia né, esse tipo de churrasqueira, mas foi eu que inventei, nem falei para ele. E aí, mandei para os outros que já tinham visto, conhecido, aí se admiraram pra caramba. Eu mandei a imagem. Aí deram o ouvido. Então nós estamos, na época, vocês ficaram curiosos, né? Vou passar isso aqui depois. Nós estamos na época da imagem. E aí nós devemos tomar cuidado com as imagens que nós vamos adorar. E quando Deus então fala assim, olha, aqui, olha só, ele diz, o Senhor falou a Moisés, lá no capítulo 8, verso 1, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me preste culto. Porque eles estavam numa confusão de deuses, tinha muito Deus lá no Egito. O pessoal cultuava mesmo. Poxa, quem você cultuava? Eu cultuo o Deus, sei lá, o Deus Ram, né? Sapo, Requete. Eu cultuo, não, isso é muito fraco, eu cultuo o Anubis. Aquele cara lá é um dos mortos, né? E tudo mais. Então tinha enfim, tinha Deus para tudo quanto coisa que quisesse, como por exemplo na Índia hoje. Então estava muito misturado. Que negócio é esse? O povo, quando Moisés falou, ficaram mesmo irritados. Que negócio é esse? Agora, olha, você fala desse Deus aí, e agora o faraó botou mais carga para a gente. Que negócio é esse, Moisés? Para você ser abençoado, do caminho da bênção, você precisa tirar deuses da tua vida. Identificar. Ou, sabe, às vezes a gente, Natal e Ano Novo, não tem jeito, a gente come pra caramba, não é? Quem aqui, duvido, quem você segurou, não vou comer essa torta, não vou comer esse Chester ou alguma, não tinha jeito, era comida para todo lado, era churrasco, não tem jeito, então depois você tem que meio que fazer uma desintoxicação, né? Tem uns detox aí da vida. Estou falando isso aí porque eu cuido, né? Eu gosto de praticar esporte, então se eu passar do peso, o esporte que eu pratico não vai dar mais. Então,
E para a questão da saúde também, né? Aquela carninha lá, que meu irmão trazia lá, Angus, com aquela gordurinha, a gente, né, não resiste. Fomos na feira, eu vi lá um camarada vendendo uns copinhos com torresmo. Falei, ai meu Deus, ela falou, não posso comer essas coisas, não dá. Tá entendendo? Mas se a gente está envolvido, né? A gente está envolvido, coisa passando na feira, na barraquinha, você passou, né? Passou pela tentação. Né? Mas se você está envolvido ali, você vai ser contaminado, né? Num certo sentido aqui, você vai ser envolvido. E Deus está falando, eu preciso que o meu povo saia. Então, às vezes, você precisa se desintoxicar aí das imagens que você está vendo, que você está aí, porque algumas delas podem se tornar algo de adoração para você, sem que você saiba, no teu coração. Deus diz, então, lá no verso 23, 25, prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês. Aqui, tá vendo aqui? Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará. Amém? Então a gente vê, né, o evangélico hoje está muito, né, negócio de curtir os cultos e tudo mais. Você pode até curtir, mas se você vai para a igreja, se você vai assistir um culto, né, você vai participar do culto, mesmo online, adore a Deus, cultue a Deus. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água, tirarei a doença no meio de vocês. Em primeiro lugar, eu mostrei aqui, né, a esfinge, aqui, a grande esfinge que protege lá aquelas tumbas, né. Em segundo lugar, olha só, eles estavam todos misturados. Você precisa se distinguir, mas distinguir por Deus, né? Ser distinguido por Deus, ser distinto, distinta, né? Nos ataques que tiveram lá ao Congresso Nacional, na semana passada, que a gente estava vindo para cá e vendo aquela coisa toda, né? Começou de tarde. Então, muitos disseram, não, olha, é outro infiltrado, é um camarada que é do outro partido que está infiltrado. Eu ouvi várias coisas assim. Eu estou falando, irmãos, eu já repito, eu não sou nem de um nem de outro, nem de um partido, nem de esquerda nem de direita, tá? Votei em outro, enfim. E aí, o que eu quero dizer com isso? Alguns diziam assim, mas então era do outro partido? Não era, mas o camarada estava de camiseta lá amarela, verde e amarela, ou amarela, então não dava para ser distinguido. Botou a camisa amarela, se tivesse outros né, lá um inimigo que foi lá para o inimigo, né, ou do outro partido, como disseram, não dava para se distinguir. Então, às vezes, no bolo, você não é distinguido. Lá, o povo no Egito estava no bolo. Lá, não era distinguido, não tinha distinção. Deus quer que você seja distinto, distinta. Amém? Você é distinto, distinta. Onde é uma pessoa de fora, você é uma pessoa comum, mas pelo teu falar, como você é distinguido, né, em Deus hoje, pela ação do Espírito Santo na tua vida. Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que o fruto, não são os frutos, não tem frutos, né? Mas é o fruto. Por quê? Porque cada um daqueles, né, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, cada uma desses 9, eles vão aparecendo na tua vida com a ação do Espírito Santo. Então, no momento que requer amor da sua vida, né, na sua vida, onde talvez você deveria ter ódio, e aí vem o amor de Deus em você, vai brotar e vai nascer, e a pessoa vai dizer assim, irmãos, o que é isso? Quem é essa pessoa? Ao invés dela odiar, ela amou, né? Lembrando de Jesus, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, é porque o fruto do Espírito Santo apareceu, amém? Frutificou. Então, é a paz, onde você deveria estar descabelando, veio a
paz no teu coração, para que você tivesse aí o discernimento para seguir a tua vida. E os demais, né, longanimidade, né, não estourar, benignidade, ter boa intenção, a bondade, ou fazer de fato o que é bom. Estão compreendendo? É isso. Isso que tem que distinguir na tua vida. Então, quando uma pessoa que não conhece ao Senhor, ela reconhece isso daí, né? Essa é a distinção. Esse é o que deve se distinguir. Quando o povo sai do Egito, né? Depois de tudo o que aconteceu, das pragas, a gente não vai ver isso aqui, o que aconteceu? As pessoas no Egito, quem estava no Egito, falou, pelo amor de Deus, vão embora esses caras, esse Deus deles é bom mesmo, é forte. Olha, leva, porque Deus fala para eles entregarem as coisas. Leva a minha bacia de prata, leva a minha bacia de ouro, leva embora, está meu brinco aqui, está não sei o quê. Tanto é que foi com isso que eles fizeram lá no deserto depois, uma galera lá fez um bezerro de ouro. Né? Da onde eles tiraram o ouro? Do ouro que eles levaram do Egito. Mas as pessoas falaram, não, olha, você é desse Deus aí, esse Deus é forte. Eu estou dando uma oferta. Deram até oferta para eles irem embora. Isso é ser distinguido. Amém? Olha só, e Deus fala, farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal milagroso acontecerá amanhã. Falando dos sinais, né? Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. É Deus quem faz essa distinção. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Amém? Não é você vestir uma roupa de crente. Não é você vestir uma camisa amarela da seleção. Não é. Deus é quem faz a distinção. E essa distinção é feita pelo Espírito Santo na tua vida. É pelo Senhor. Para alcançar a bênção do Senhor, você precisa ser distinguido por Deus. Amém? Eles chegaram lá na bênção porque eles foram distinguidos. Deus falou, cá, estão misturados com esses deuses aí. Não, eu sou o teu Deus. Não é você querer não, eu não vou na praia, não adianta nada. É no teu coração, é na tua vida. Amém? Em terceiro lugar, para ser o caminho da bênção é a aliança com Deus. Amém? O caminho da bênção é a aliança com Deus. Irmãos, olha só, nesse negócio de direita, de esquerda aí, uma vez eu pedi, os colegas ficavam lá, os colegas pastores, no grupo de pastores, não, porque é isso, porque é... Rapaz, manda um vídeo de qualquer um desses candidatos aí, com com testemunho de conversão. Quem é pastor mesmo, quem é crente mesmo, sabe quem tem um testemunho sincero de conversão. Então, política é uma coisa, questão religiosa, as coisas de Deus é outra. Pode haver cristãos políticos ou políticos cristãos? Sim, pode e deve. Mas devemos distinguir os poderes. Moisés estava ali lutando contra poderes espirituais, sim, do Egito, mas um poder político também do Egito, que era exercido, e era a forma deles lá. Mas Deus prevaleceu. A gente tem que distinguir que os poderes políticos funcionam de uma outra forma. Que funciona, e a primazia do poder político é do homem sobre o homem. Por isso que Jesus vai dizer para os discípulos, olha, não, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando indagam ele, você vai pagar todos os tributos. Aí, porque este é o Estado romano, isso é político. Mas a Deus é o povo. É o coração do povo. As pessoas de Deus faz distinção. Amém? Quando Jesus fala assim, eu trouxe na semana passada, né? Quando ele fala assim que aquele que quer me seguir, tome e siga-me. Te leu também? Isso, né, irmão? Ele está falando que ele não concorda com aquele tipo.
aquela política do Estado romano. Ele não concordava. Quem vai me seguir vai ser contra essa política de opressão, que é pela força, que aquele que é contrário é morto na cruz. Então, ele fala assim, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Pô, que negócio é esse? Cruz era ser pendurado lá, morto. Mas o que Jesus está falando é que eu sou contrário a isso daí. Por isso que ele vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo era o mundo lá, romano, da Pax Romana, do poder pela força, pelas armas. Jesus vem com o poder de Deus. Moisés vai lá para o Egito e ele vai com o poder de Deus. Há milagres que Deus faz, abala as estruturas do camarada lá, né, do faraó, que fala assim, olha, vai embora, esses caras vão embora. Depois o faraó se arrepende, fala, não, a gente está perdendo mão de obra escrava, que negócio é esse? Vamos voltar lá. Aí eles morrem, né, como todos nós sabemos pelo texto bíblico, eles vão morrer com as águas que vão se fechar, lá do Mar Vermelho. Então, Deus faz uma aliança com o seu povo. E esta aliança que você deve renová-la a cada dia. Amém? Quando Deus manda Moisés lá para o Egito, ele está mandando Moisés para resgatar a aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. Porque Deus é fiel. A gente é que pisa na bola. Ele continua. Por isso, se agarre nele. Amém? Se agarre na aliança que ele fez, na aliança com Deus. Quer ser abençoado? Se agarre na aliança com o Senhor. Qual é a aliança hoje, né, em Deus? É a aliança em Cristo Jesus. A nova aliança em Cristo Jesus. Verso 7 do capítulo 24. Em seguida leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Então, com Moisés é o grande legislador de Israel. Tá? Ele é considerado profeta, né? Mas, na verdade, ele é um grande legislador. Assim, ele faz uma aliança. Os 10 mandamentos é um resumo desta aliança com Deus. E aí, ele lê, em seguida leu, Moisés aqui, né? Leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram, faremos fielmente o que o Senhor ordenou. Amém? É você falar todo dia no seu coração, Senhor, né? Como que eu vou conhecer a aliança de Deus? Como eu vou conhecer? Através da palavra do Senhor. Mas eu vou dar uma dica já. Jesus ele resumiu isso tudo, né? E que é difícil. Então, por isso que a gente precisa pedir para o Senhor nos ajudar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que eu fico assim, meu Deus, que guerra é essa? Né? Crentes aí se matando por causa disso ou daquilo, de política A, política B, ideologia. Cuidado. Precisamos recorrer à aliança com o Senhor. E aí, resumindo essa aliança de Jesus, né? Essa aliança que ele coloca, né? Assim se resume a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e semelhantemente a este mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a você mesmo, se você não quer que o mal, né, que o mal que o outro, que você, se você não deseja que determinado mal aconteça com você, então você não vai desejar para o outro. Seria basicamente isso. Em último lugar, para ser abençoado, você deve seguir a glória do Senhor. Amém? Seguir a glória do Senhor. Verso 40, 34 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Que glória do Senhor é essa? Está na sua presença. Amém?
Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor era a presença do Senhor. Quando, na época, na época dos reis, há um texto que vai dizer que um determinado rei perdeu a presença do Senhor, e aí foi-se a glória do Senhor, né? Icabode, né? Foi-se a glória do Senhor. Então a glória do Senhor é a presença do Senhor, e ela quem vai abençoar a tua vida, amém? Por isso você deve estar com a presença do Senhor na tua vida, né? Ele não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Então, esse texto, claro, traz o povo, e o relato do povo no deserto. Hoje, como é que a gente vai ver? Se você andando com o Senhor, Deus vai mostrar na tua vida os sinais, a glória dele se manifestando, coisas miraculosas. Você fala assim, meu Deus, isso aí só podia ser um milagre do Senhor. É Deus agindo, amém? Eu já ouvi vários testemunhos, irmãos dizendo, pastor, tinha lá uma causa na justiça, o negócio não saía nunca, não sei o quê, mas eu comecei a orar e tudo mais, e aí, quando eu conversei com uma pessoa lá, mas eu não pediu, né? A pessoa foi lá e viu lá o processo, estava lá, né, de previdência, aposentadoria, então, o camarada colocou lá, isso saiu, falou, meu Deus. Então, Deus faz, amém? As coisas acontecem, vão acontecendo. Moisés viu esses sinais, e ele foi no caminho da bênção, e ele desejou esse caminho da bênção para o povo também. Você tem esse desejo no teu coração, que a gente fica muito em si mesmado, né? Hoje, é egocêntrico, né? O mundo ocidental ele traz muito isso, né? Esse egoísmo, é a luta, né? Individual aí, mas você tem o desejo, amém, da bênção para o povo do Senhor. Amém. Você quer seguir o caminho da bênção esse ano? Amém? Então siga, cultue a Deus. Seja distinguido por Ele. Faça aliança com Deus, né? Se você ainda não fez, não renove a aliança, né? A cada dia. Lutero dizia que ele tinha que se batizar todo dia, né? Se preciso for, não batizar mesmo, né? Concretamente, mas batizar espiritualmente, no sentido espiritual. Siga a glória do Senhor. Veja os sinais, veja a nuvem. Amém? Na tua vida, você tem essa capacidade. Que isso, pastor? Tem. É a palavra que diz que o Espírito Santo age na vida daqueles que receberam o Senhor. Jesus disse isso. Você tem né? Eu vos enviarei um novo, né? Ajudador. Você tem um ajudador que está ao seu lado, está em você, né? Espírito. Você pode seguir a glória do Senhor. Então siga. E aí sim, você vai seguir este caminho de bênção. Feche os seus olhos. Ó Deus, eu tenho certeza disso, ó Pai, que nós, teu povo, Senhor,
ao ler a Tua palavra, quando nós lemos a Tua palavra e vemos tantos milagres, tantas bênçãos, o Teu poder manifesto, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Senhor, nós, às vezes, ficamos ansiosos, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, como Moisés, ali, quando falou com o povo, quando falou a primeira vez com o faraó, mas, ó Deus, o Senhor tem um ensino a nos trazer, que o Senhor esteja trazendo ao Teu povo, essa maturidade, como os apóstolos vão falar, como o apóstolo Paulo vai estar batendo nessa tecla, de um crescimento, Senhor, onde no mundo temos aflições, sim, mas o Senhor disse que para que tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e certamente os teus filhos e filhas com o teu Espírito Santo, como o Senhor Jesus, guiado no poder do Espírito Santo também, venceu, o Senhor venceria. Pai, que o Senhor esteja mostrando nos corações de cada um dos teus filhos e filhas, cada um daqueles que oram comigo nesta noite. Ó Deus, presente aqui, aqueles que estão online, ó Deus, que haja um desejo de cultuar a Ti, Senhor, não de, ó Deus, se entreter com as Tuas coisas, ó Pai, mas de cultuar ao Senhor, que é o único e verdadeiro Deus. Ó Pai, que haja sim esse desejo nos seus corações, ó Deus. Ó Pai, que assim o Senhor esteja com cada um neste caminho, ó Deus, de bênção nas suas vidas, ó Pai. Que o Senhor mostre os sinais, ó Deus, ó Senhor, mesmo que as coisas se tornem difíceis, que ainda continue crendo e confiando no Senhor a cada dia, porque o Senhor vai operar certamente. Ó Deus, que haja distinção, sejam distintos pelo Teu Espírito Santo nas suas vidas, na manifestação do fruto do Teu Espírito Santo. Ó Deus, em cada momento necessário, cada momento que é ali o momento da manifestação do Teu poder. Ó Deus, que o Teu povo siga na Tua glória, com a aliança que fez contigo em Cristo Jesus, com a nova aliança, a aliança essa da graça, do amor. Senhor, o Senhor é justiça, mas o Senhor vem com o Teu amor, estamos com o Teu amor aqui, ó Deus, em nossos corações. Então, que o Senhor esteja agindo assim, com o Teu poder, sobre cada um dos Teus filhos e filhas. Te peço, te agradeço, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.